Precisa de estratégias para evitar a repetição excessiva de palavras na sua redação? Então vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre a coesão referencial. Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Eliana Faria e hoje a gente está de volta com mais um vídeo da nossa oficina textual para a gente conversar um pouquinho mais sobre a coesão na redação do Enem e em outras redações de outros vestibulares também. Por que eu disse um pouquinho mais? Porque a gente já falou esse ano aqui um pouco sobre a coesão referencial no vídeo em que a gente analisou a competência 4 lá no Manual dos Corretores. Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, ele vai estar aparecendo aqui no card para você, tá? Lá a gente definiu o que é a coesão referencial, o que é a coesão sequencial também, e a gente falou um pouquinho sobre o que fazer para alcançar a nota máxima, né? Quais são os pré-requisitos aí para uma redação ganhar a nota máxima na competência 4 da redação do Enem, né? A nota 200 é a nota máxima. Hoje a gente vai conversar então especificamente sobre as várias estratégias de coesão, especificamente a coesão referencial. Para isso, eu vou usar como referência esses dois livrinhos aqui, olha, o livro A Coesão Textual, da professora Inguedori Koch, e o livro Lutar com Palavras, da professora Irandé Antunes. Esses dois livros são referências tanto na área quanto para o próprio Enem. Eles aparecem lá na bibliografia do Manual do Corretor de Redação, quando ele fala da competência 4, tá? Então, fica aí também essa explicação do porquê que os livrinhos estão aparecendo ali para você, tá certo? No vídeo de hoje, a gente vai, além de ver essas estratégias, vou te dar algumas diquinhas de como você pode melhorar aí o seu texto, se você precisar aumentar, diminuir o texto. Enfim, fica ligado que a gente vai ter algumas dicas aí, tá? Então acho que só por isso, pelo seu voto de confiança, você já podia dar um like aqui embaixo, não se esquece desse like, que ele ajuda a gente demais da conta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, partindo aí de novo da definição do que é a coesão textual, né? Caso você tenha caído aqui de paraquedas. A professora Inguedori Koch define coesão textual desse jeito aí, olha. O conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. A unidade da forma do texto, portanto, a unidade linguística do texto, é o que define o que é a coesão textual aí pra gente, tá? E há dois principais tipos de coesão. A coesão referencial, da qual nós vamos falar hoje, e a coesão sequencial, da qual nós vamos falar na aula da semana que vem. O Manual do Corretor lá de Redação do Enem mostra pra gente essa tabelinha aí com as principais formas de coesão. E ele divide, você vai ver, na parte superior a gente tem ali a coesão referencial. Esse errinho de acentuação que aparece aí tava no próprio manual, tá, gente? Não é culpa minha, eu tirei print. E embaixo a coesão sequencial, e para cada uma delas dois subtipos. Hoje, então, a gente vai conversar especificamente sobre a coesão referencial, esse primeiro tipo de coesão aí, tá? E aí, a gente tem essa definição para a gente entender o que é a coesão referencial, não é? Chamo, pois, de coesão referencial aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro ou outros elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Ao primeiro denomino forma referencial ou remissiva, e ao segundo, elemento de referência ou referente textual. Ou seja, remissão significa fazer referência. Então, na coesão referencial, a gente vai ver elementos do texto que fazem referência a outros elementos, né? O referente a uma forma referenciada, tá? É esse tipo de coesão que a gente usa para evitar a repetição excessiva de palavras no texto, né? Para a gente não ficar usando sempre a mesma forma. É a esse tipo de coesão que a gente recorre. E a coesão referencial, ela pode aparecer de duas maneiras, de dois subtipos aí, né? O primeiro deles é a coesão referencial, que se dá por meio das formas gramaticais. De novo, vai aparecer aí para você a definição do que são essas formas gramaticais, não é? Olha lá. As formas gramaticais não fornecem ao leitor/ouvinte quaisquer instruções de sentido, mas apenas instruções de conexão. Por exemplo, a questão da concordância, de gênero ou de número.
Ou seja, as formas gramaticais são formas que são da própria língua. E elas, sendo formas internas ali da própria língua, elas não acrescentam significado fora da própria língua. Então, elas nos guiam apenas pelas marcas linguísticas. Por exemplo, se você usou uma palavra no feminino, a forma gramatical que vai substituir também tem que estar no feminino. Então você vai saber que elas estão interligadas por meio dessa concordância de gênero. Mas aqui a gente não constrói também o sentido do texto. Já a primeira dica aí que eu vou te dar, né? As formas são boas, as formas gramaticais são boas para coesão textual, mas é interessante que você não use apenas essas formas no seu texto, porque dessa maneira você não vai construir a coerência do texto também, você não vai avançar com a informação também do texto. Então, a gente usa as formas gramaticais, mas a gente não precisa usar exclusivamente essas formas, tá? Vamos ver aí, então, as maneiras de fazer isso, não é? A primeira forma gramatical aí é o que a gente chama de substituição. A substituição consiste em apenas você trocar uma palavra por outra, né? Trocar aí esses elementos, tá bem? Esse outro elemento pode ser um pronome, como por exemplo nessas frases aí, olha. As crianças estão viajando, elas só voltarão no final do mês. Então, a palavra elas, o pronome elas, substitui o substantivo as crianças. Outro exemplo, teria dinheiro, muito dinheiro, carros de luxo e mulheres belíssimas. Tais eram as fantasias que lhe passavam pela mente enquanto se dirigia para a estação. Aqui o pronome tais, o pronome indefinido, retoma as palavras que apareceram anteriormente, né? Dinheiro, muito dinheiro, carros de luxo, mulheres belíssimas, ok? Outro exemplo, Pedro foi promovido, mas terá de aposentar-se logo a seguir. Foi o que me revelou um amigo do governador. Nesse caso, a gente tem o pronome o. Reparem ali, né? Foi o que me revelou. Tá sublinhadinho ali pra você. Aqui o pronome o funciona como um pronome demonstrativo. E qual é a função dele? Evitar repetir toda a informação anterior, né? Ele não retoma apenas uma palavra, ele substitui toda a oração, todo o período anterior a ele, né? A essa frase. Então, são maneiras, estratégias diferentes aí de fazer essa substituição por meio de pronomes. Outra forma são os verbos. Os verbos também podem ser usados para isso. Vamos dar uma olhada no exemplo. O presidente resolveu reduzir os gastos da administração pública. Os governantes fizeram o mesmo. Aqui a gente tem a forma verbal fizeram, o verbo fazer, acompanhado aí também da forma pronominal o mesmo, tá? E o que essa forma faz? Ela substitui todo o predicado da oração anterior, né? Resolveu reduzir os gastos da administração pública. Então, tudo isso aí foi substituído pela expressão fizeram o mesmo, ok? Aqui uma dica, gente. O uso do mesmo só pode acontecer aí para substituir coisas dessa maneira, tá? A gente não pode usar o pronome mesmo ou mesmo, isso não é muito bem visto pelas gramáticas, pela norma culta, para substituir um substantivo. Então, é bom evitar, tá? Mereço seu like agora. Essa dica foi muito boa, tá? Mereço seu like de verdade. Outro exemplo aí pra gente ver a questão do verbo também, olha lá. Vou atender ao seu pedido, mas só o faço porque sou seu amigo. Então a gente tem de novo aí o verbo fazer, agora acompanhado do pronome o, ok? Também funcionando como pronome demonstrativo, tá? Outro uso de substituição a gente pode fazer pelos advérbios. Então vamos ao exemplo. Perto do parque há um pequeno restaurante. Lá se reúnem muitos jovens ao entardecer. Então aqui o advérbio lá substitui ali a expressão perto do parque, né? Então, são usos aí que o manual do corretor de redação aponta pra gente. Outro uso das formas gramaticais aí para fazer a coesão referencial é a definitivação. Aqui nada mais é do que o uso dos artigos definido ou indefinido. Então, olha lá. Primeiro, o artigo indefinido. Um índice importante do descalabro da atual situação econômica do país é o gradativo empobrecimento da classe média. Então, nós temos aí o uso do artigo indefinido Repare o seguinte, quando que a gente usa o artigo indefinido? Quando a gente está falando sobre uma informação pela primeira vez. Ela ainda não é conhecida, tá? Então, por isso a gente usa o indefinido. Agora, olha o outro exemplo em que a gente vai ver um artigo definido. Depois de algum tempo, aproximou-se de nós um desconhecido trajado de modo estranho.
O desconhecido tirou do bolso do paletó um pequeno embrulho. Repara que agora, no uso do artigo definido lá na segunda frase, a gente já sabe, esse termo já apareceu pra gente. Então, como não é a primeira vez que o termo aparece, aí a gente pode retomar o termo, só que dessa vez acompanhado do artigo definido, porque já é algo conhecido no texto, tá bom? Outro recurso de formas gramaticais aí da coesão referencial será a elipse. A elipse é um apagamento, quando você deixa um espaço em branco, um espaço vazio, onde deveria haver ali aquela palavra. Vamos ao exemplo. Os convidados chegaram atrasados, tinham errado o caminho e custaram a encontrar alguém que os orientasse. Repara, esse sublinhado aí vazio é porque a gente tem uma elipse, né? Em vez de repetir os convidados, a gente deixa o espaço em branco, o espaço vazio. Outro exemplo. Asse o frango até ficar dourado. Coloque em uma travessa enfeitada com pêssegos e rodelas de abacaxi. De novo, o espaço vazio agora aí para evitar repetir o frango, ok? Então isso aqui é a estratégia da elipse. É só lembrar de eclipse, alguma coisa se apaga. Próximo uso é o uso dos numerais, aquelas palavras que indicam os números mesmo, né? As quantidades. Pode ser cardinal, como aqui. Antônio, José e Pedro estudam desde pequenos. Os três pretendem formar-se em medicina. Então, um numeral, os três, né? Cardinal substituindo Antônio, José e Pedro. Depois, os ordinais também podem ser usados. Olha lá. Haverá prêmios para os melhores trabalhos. O primeiro será uma viagem à Europa. Então, agora, o numeral primeiro. Os multiplicativos também podem ser usados na coesão. Na semana passada, Renata ganhou R$100 da loteca. Hoje, Mariana ganhou o dobro. Então, temos aí o numeral dobro. Também os fracionários. Os bens do excêntrico milionário ontem falecido foram assim distribuídos. 1/3 para seu cãozinho de estimação e 2/3 para instituições filantrópicas. Então, temos aí os dois numerais fracionários fazendo a coesão desse texto, ok? Além das formas gramaticais, podem ser usadas também como coesão referencial as formas lexicais. Essas formas, diferentes das gramaticais, acrescentam sentido ao texto. Vamos ver a definição da professora Inguedoni. As formas lexicais, por exemplo, grupos nominais definidos, que além de fornecerem em grande número de casos instruções de concordância, contêm também instruções de sentido, isto é, fazem referência a algo no mundo extralinguístico. Percebe? Então, são formas que fazem a mesma função das formas gramaticais, mas ajudam a acrescentar sentido no texto. Então, reforço aqui a dica. Tenta equilibrar as formas gramaticais e as formas lexicais. Tenta alternar entre elas na hora de construir a coesão referencial do seu texto, tá? Porque dessa maneira você garante aí a coesão, evita a repetição e também ajuda na progressão e no desenvolvimento das ideias. Então você também está colaborando para a coerência textual, portanto, para a competência 3, ok? Vamos dar uma olhada então aí nas formas de fazer a coesão referencial por meio do uso lexical, né? O primeiro é a relação de sinonímia, ou seja, os sinônimos, palavras que têm quase o mesmo significado, quase o mesmo sentido. Olha o exemplo. A porta se abriu e apareceu uma menina. A garotinha tinha olhos azuis e longos cabelos dourados. Então, aqui é a garotinha como sinônimo de menina. Outro uso das formas lexicais é o uso da hiperonímia. Os hiperônimos são palavras que, em vez de uma relação no mesmo nível, como os sinônimos, eles têm uma relação de generalização, sabe? Então, o hiperônimo ele é mais abrangente do que o hipônimo, que é o termo mais específico. Vamos dar uma olhada no exemplo que fica mais fácil de compreender. Olha lá. Primeiro, um uso aí com o hiperônimo. O professor mandou os alunos desenharem quadrados, retângulos e trapézios. Os quadriláteros encontravam-se empilhados uns sobre os outros na mesa dianteira da sala e os alunos deveriam copiá-los e sombreá-los ao natural. Agora a gente tem mais um exemplo, um uso agora com um hipônimo. Então vamos ver. Vimos o veículo do ministro aproximar-se. Alguns minutos depois, o carro estacionava adiante do Palácio do Governo. Então, primeiro a gente tem o termo genérico, o veículo, e depois o termo específico, o carro, tá? Outras formas de hipônimo e hiperônimo, mais simples, né? Para dar mais alguns exemplos para vocês, que hoje eu tô boazinha.
Laranja seria um termo específico. Fruta seria o termo geral, o hiperônimo, portanto. Capitalismo seria o específico. Sistema econômico ou sistema de governo seria o termo mais geral, tá? Então, exemplos aí para vocês. A gente vai ver agora aí mais uma maneira de fazer o uso das formas lexicais. Dessa vez, os chamados nomes genéricos. São expressões que não são exatamente hiperônimos, mas são termos mais abrangentes que podem funcionar ali para evitar a repetição também, tá? Olha o exemplo. Um homem caminhava pela rua deserta, esfarrapado, cabisbaixo, faminto, abandonado à própria sorte. A pobre criatura parecia não notar a chuva fina que caía e lhe encharcava os ossos até a mostra. Então aqui pobre criatura funciona como um nome genérico para fazer referência aí ao homem. Repara que ajuda na construção de sentido, mesmo sendo um termo mais genérico, porque mostra um pouco mais sobre a caracterização, né, dessa pessoa. Então é um termo interessante mesmo, é uma forma interessante aí de usar. Lembrando, gente, que todas essas maneiras que eu estou apresentando aqui para vocês são usos que o próprio manual do Enem descreve pra gente de coesão, tá? Então ficam essas estratégias aí pra vocês. E a gente tem ainda as nominalizações, que nada mais é do que você trocar um verbo pelo nome correspondente a ele. Olha lá o exemplo. Os grevistas paralisaram todas as atividades da fábrica. A paralisação durou uma semana. Então aqui nós trocamos o verbo paralisaram pelo substantivo, né, derivado aí dele, substantivo de verbal, a paralisação, ok? Vamos dar uma olhada aí pra gente fechar com chave de ouro em um exemplo de um parágrafo, né, de uma redação do Enem mesmo, também retirado aí do manual do corretor de redação, tá? Portanto, um exemplo que é do tema de 2018, do ano retrasado, manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, foi o tema, né? Se não foi exatamente isso, foi algo muito próximo. Vamos dar uma olhada no exemplo lá. A partir dos anos 2000, com a exploração da telefonia móvel, o homem passou a se expor cada vez mais na internet, um ambiente antes nunca explorado. A facilidade oferecida pelos smartphones e a falsa sensação de não ser observado foram atrativos aos olhos dos consumidores. No entanto, a manipulação do comportamento do usuário tem sido amplamente praticada por meio do controle de dados na internet. Embora uma ampla gama de informações esteja disponível a favor do usuário, ele vive uma paradoxal desinformação devido ao controle de tudo o que pesquisa. Há, portanto, extrema necessidade de combater tal tipo de dominação. Então, reparem aí os termos marcados aí em amarelo, né? A gente tem, olha, um ambiente, evitando repetir internet, né? A gente tem depois a palavra consumidores, que depois vai aparecer como usuário, depois usuário novamente. Não tem problema repetir de vez em quando, não precisa evitar a total repetição, pode aparecer o mesmo termo. Vocês vão reparar aí que depois ele vai ser retomado pelo ele, pela forma pronominal, né? Lá no final também a gente tem o tal tipo de dominação, uma mistura aí do pronome tal, retomando a questão do controle, a informação anterior, e depois o uso da palavra dominação como um termo genérico. Então tem uso aí variado dos recursos coesivos e bastante produtivo também, tá? Então, fica essa aula aí completa de coesão referencial para você. Espero que você tenha gostado. Acho que se eu não ganhei antes, eu mereço agora o seu like. Mereço também que você se inscreva, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, e ative as notificações, né, para você não perder nenhum vídeo por aqui. A gente tem vídeo toda terça-feira de oficina textual e toda quinta-feira a gente tem vídeo do Redacionando com a professora Sabrina, em que ela sempre analisa um tema ali e faz um planejamento textual completo para você, com proposta de intervenção, com tudo que tem direito, tá? Se você quiser ter a sua redação corrigida por nós, entre em contato, nós temos planos de correção e de consultoria individualizada, então entre em contato com a gente pelo formulário que está aí embaixo, tá bom? De qualquer maneira, você pode fazer pelo menos uma redação por semana com a gente, nós temos temas de redação gratuitos toda semana para você, então é só também dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, porque a gente libera por lá, tá bom? A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre trazendo conteúdos também para você por lá, tá joia? Então é isso, um beijo e a gente se vê na semana que vem.